Fala pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, mais uma vez, volto cão arrependido, né? Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que ele é bastante solicitado nas provas de Enem, vestibular. É um assunto que é bastante importante nesse sentido. Além de ser importante para a biologia, né? O assunto é de biologia. Como objetivo de vestibular, provas do Enem e por aí vai, esse assunto ele é bastante solicitado. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou tentar passar para vocês alguns detalhes importantes, meio que um resumo sobre a síntese proteica, que é a síntese de proteínas a partir do DNA, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre como que acontece essa síntese de proteínas, baseado no modelo explicativo para a gente tentar conseguir ter informações importantes para as provas de vestibular e de Enem. Então é como se fosse um resumo mais focado no terceiro ano do ensino médio, tá? Então é a síntese de proteínas baseado numa explicação, num conjunto de informações relevantes para terceiro ano do ensino médio, certo? Porque ele abrange bastante na parte de vestibulares e Enem. Bom, vamos lá. Aí você fala assim, professor, primeira coisa, qual que é a importância da síntese de proteínas? Ou seja, por que é importante o nosso corpo produzir essas tais proteínas? Eu não sei se vocês sabem, mas as proteínas ela têm uma grande relevância, todas, né, as proteínas têm grande relevância em funções estruturais, tá, das células e também funções de metabolismo. Então, boa parte das funções que as células realizam ou precisam realizar passa pela presença de proteínas características para que essa dinâmica aconteça, tá? Então as proteínas são super interessantes nesse processo. E além disso, você fala assim, professor, mas eu sempre achava que o DNA era importante e tal. Então, o DNA é super importante, claro, ele carrega a informação, o conjunto de informações genéticas que são transferidas para os descendentes. Só que é mais ou menos assim, o DNA ele contém todas essas informações que são muito, muito, muito relevantes. Tanto que o DNA é conhecido como a molécula da vida, né? Porque ele contém todas as características que são bases para a constituição de um indivíduo, que são as características genéticas ou as características hereditárias. Beleza, professor. Mas por que você fala assim? Qual que é a importância das proteínas nesse aspecto? Não estou entendendo. Porque o DNA ele é mais ou menos assim. Ele tem as informações, só que ele não consegue transformar essas informações em informações relevantes para a formação de um indivíduo. Então é mais ou menos assim. Ele tem todas as cartas, só que ele não sabe jogar. É como se você pega o truco, por exemplo, baralho. Vamos jogar truco. Então você coloca a pessoa e tal, vamos jogar parceirado de dupla. Aí você vai jogar com a pessoa que ela tem as cartas, né? Todo mundo pega as 3 cartas, e ela pega as cartas, só que ela não sabe o que fazer. Então, por exemplo, ela sai com Zap Copas. Ela sai com Zap Copas do 4. 4 de paus e 4 de copas. E virou 3. Então ela tá com 2 manilhas. E as 2 manilhas mais importantes, as mais fortes. As 2 manilhas que com aquelas 2 cartas ela ganha o jogo. Só que por alguma situação dela não saber jogar, ela acaba perdendo esse jogo. Que é praticamente impossível para quem sabe. Quem sabe mínimo de truco, sabe que você ter Zap e copas é jogo ganho, não perde. De jeito nenhum, não precisa nem do parceiro, né? Não perde. E o DNA é mais ou menos isso. Ele é um jogador de truco que não sabe jogar truco. Ele tem as cartas, mas não sabe jogar. Tá ali só participando. Então, você fala assim, beleza, professor, entendi. Então ele é importante porque ele tem as informações necessárias. Ele tem as melhores informações, como o Zap Copas no truco. Ele tem a melhor mão. Tem a melhor informação de todas as células, né? E de toda a parte do corpo. Só que quando você pensa em saber utilizar essas informações, ele precisa de um apoio. Ele precisa que alguém ensine ou faça essas informações fazerem sentido. Professor, e quem faz essas informações fazerem sentido? São as proteínas. A proteína é que dá as dicas e as orientações para que essas informações façam sentido na organização de um indivíduo, na organização genética. Certo? Então, DNA contém as informações, mas quem faz essas informações funcionarem são as proteínas. Essa analogia dá para entender.
Beleza, professor, entendi. Então, a proteína seria o jogador de truco que sabe usar o Zap e o Copas. É isso? É. E o DNA é aquele que tem o Zap e Copas, mas não sabe o que fazer com essas cartas. Beleza? E aí a proteína vai ajudar ele. Ó, joga aqui, descarta uma primeiro, pro cara ficar apreensivo e tal. Depois você joga o Zap primeiro pra fazer, forçado. E aí você guarda o Copas pra ganhar bastante pontos naquela rodada. Então, a proteína que orienta usa o DNA como fazer do modo adequado, para que faça sentido. Beleza? Beleza. Professor, entendi. Mas como que essa produção de proteínas acontece? Bom, ela vai acontecer de acordo com dois processos importantes. Um é chamado de transcrição, que é o primeiro processo, e depois o outro é a tradução. Beleza? Então, a formação das proteínas, que é a síntese das proteínas, ou produção de proteínas, ela vai ser originada através do DNA. Então, o DNA vai transformar-se, parte dele, em uma proteína, para fazer sentido nas características que eu comentei com vocês. E é a partir de dois processos, da transcrição e da tradução. Professor, tenta resumir para mim o que seria o processo de transcrição nessa etapa da síntese de proteínas. A transcrição, ela tem o objetivo de formar uma molécula de RNA usando uma das fitas do DNA, beleza? Sabendo que o DNA não se perde, ele se reconstrói depois. Então o DNA são duas fitas, né? Essas duas fitas elas vão se separar e uma vai servir como molde para a formação do RNA mensageiro, que abreviado fica RNA, tudo maiúsculo, e o M embaixo, RNA mensageiro, beleza? Beleza, entendi, professor. Então, a transcrição é a formação de uma fita de RNA mensageiro através de um molde. Quem que é esse molde? O molde é uma das fitas do DNA, beleza? É mais ou menos assim, ó. Quando você pega a transcrição, o DNA, ele seria assim, ó. Ele tem duas fitas unidas, certo? Então eu separei aqui, ó, o papelzinho, duas fitas unidas, tá? Isso aqui seria uma união, através das bases e tal, e ligações de hidrogênio, né? Que a gente já viu. Essas duas fitas, elas vão fazer o quê? Elas vão se separar, beleza? E vão ficar assim, duas fitas separadas. Do mesmo tamanho, tá? Eu cortei aqui, mas pensem que é do mesmo tamanho, iguais, né? Duas fitas com bases opostas, mas idênticas na sua constituição básica. Essas duas fitas vão ficar separadas e uma delas vai servir de molde para a produção do RNA mensageiro, beleza? E essa outra fita vai se reconstruir e voltar a formar o DNA de novo, beleza? Então o DNA se separa, cede um molde, que é uma fita, para a formação do RNA, mas depois a fita se reconstrói e volta a formar o DNA com a dupla fita bonitinho, beleza? Entendi, professor. Então, uma das fitas vai servir de molde, uma das fitas do DNA serve de molde para a produção do RNA mensageiro, né? Que é o RNA que vai dar origem a uma proteína. Entendi, professor. Então, esse é o objetivo da transcrição. Pegar um molde, que é uma fita do DNA, e transformar-se em RNA. Entendeu? Entendi. Legal. Professor, mas por que ele precisa formar RNA? Porque assim, ó, como eu disse para vocês, o DNA tem informação, mas ele não consegue utilizar essa informação de modo útil. Ele precisa de alguém. Quando você pensa no DNA, na sequência da formação do DNA, é uma sequência de nucleotídeos, né, de bases nitrogenadas e tal, que você organizando. A adenina, timina, citosina e guanina. Essas bases juntas formam a estrutura do DNA, né? As bases que a gente já viu. Só que quando essas bases juntam-se, é o que eu disse, cada pedacinho do DNA representa um gene. Gene é o quê? É uma parte do DNA que expressa uma característica. Só que essa expressão da característica, cor dos olhos, cor da pele, tipo do cabelo e por aí vai, só podem ser expressadas literalmente, só podem ser representadas e você enxergá-las ou conseguir percebê-las de alguma forma através do processo de transcrição. Então, na transcrição, você faz o quê? Você consegue passar características do DNA para o RNA, ou seja, transcrever características
para que a expressão dessas surjam em um indivíduo, beleza? Então, quando a fita DNA se divide em duas, isso é feito por uma enzima chamada RNA polimerase, tá? É ela que divide as duas fitas. O RNA polimerase separa as duas fitas e fica assim. Aí uma dessas serve de molde para o RNA e aqui ele passa as características do DNA para esse RNA. Então essa transcrição de características é uma transcrição de genes que aí podem ser expressos em um indivíduo, beleza? Professor, como que você considera uma organização lógica na transcrição? Bom, a transcrição, ela sempre separa um pedaço do DNA, onde contém genes, para serem transcritos, serem expressos, ou poderem serem expressos, beleza? Quando a gente chama um pedaço que vai ser transcrito, a gente chama desse pedacinho que contém nucleotídeos de nucleotídeos promotores, beleza? São os nucleotídeos engravatados, bonitão, que eles vão ser transcritos para o DNA. Esses nucleotídeos promotores, eles conseguem trazer essa informação para o RNA, certo? Através, como eu disse, da separação das fitas pela RNA polimerase, beleza? Aí, sempre tem um início e um término. Então, tem nucleotídeos que iniciam essa organização de transcrição e tem nucleotídeos de término, que finalizam essa transcrição, beleza? Então, o processo de transcrição ele é feito a partir da passagem de uma característica do DNA, de um gene, para o RNA, para poder ser expresso. Aí ele só muda as características do nucleotídeo do DNA, muda para a característica de nucleotídeo de RNA, certo? Por exemplo, aonde tem timina, vai ser uracila, que é a base nitrogenada correspondente. Aonde tem adenina, fica adenina. Onde tem citosina, fica citosina. Beleza? Então só muda da timina para a uracila. Ele passa essas informações, só trocando onde tem T por U. Só que essa troca, ela pode acontecer também através de um processo que é interessante, que, por exemplo, às vezes a expressão do DNA vai ser diferente no RNA, não só pela troca do T pelo U, mas também por um processo que eu vou gastar o meu inglês aqui, chamado splicing. Splicing alternativo do RNA. Nossa, professor, o que é splicing alternativo do RNA? Splicing alternativo do RNA é você perceber que quando você pega o molde da fita do DNA, algumas informações elas não podem ser expressas, elas não conseguem ser transcritas. Porque o DNA tem partes que podem ser transcritas e outras que não serão transcritas, que de nenhum jeito a combinação não bate e você não consegue fazer ajustes para essa transcrição. Aí, quando você faz o processo de transcrição, o RNA polimerase vai selecionar especificamente regiões aonde essa transcrição pode fazer uma leitura de expressão dos genes. Quais que são essas partes que você consegue fazer essa leitura? A gente chama de exons, certo? E-X-O-N-S, com acento no E. Exons é a parte que pode ser expressa do DNA para o RNA. As outras partes que não são expressas são chamadas de introns. I-N-T-R-O-N-S, com acento no I. Introns são partes não expressas do DNA, certo? Que aí ele vai passando e aqui ele pula porque não é expresso, não faz leitura. Então ele vai para a parte que faz leitura. Ou seja, ele seleciona do DNA os exons e aí monta a fita do RNA com as informações dos exons que vieram de onde? Do DNA da fita molde. Beleza? Essa é a transcrição, a montagem da fita de RNA através de um molde que é uma fita do DNA, beleza? Que depois se reconstrói, como a gente viu aqui com as folhas. Beleza, professor? Só que você disse que para a gente ter a importância das informações sendo expressas, você precisa da proteína, né? E você falou que na transcrição acontece
a passagem das características do DNA para o RNA, a leitura das informações, só das partes cabíveis, os exons, os introns são descartados, né? Porque não tem leitura codificante, não tem representação. Beleza, só que aí na transcrição você formou a fita do RNA. Como que você vai formar uma proteína desse RNA? Aí é que tá. Na tradução é justamente isso, é você montar uma proteína característica, com as características codificantes e expressas, através dessa fita simples do RNA mensageiro, que foi gerado lá na transcrição. Beleza? A transcrição é só para montar a fita de RNA mensageiro, a estrutura das características elencadas. E aí, essa expressão das características vai ser possível com a tradução, que é fazer a leitura e entender como essas informações estão organizadas. Então, uma é só transcrever, passar do DNA para o RNA, só os exons. E a outra é fazer a leitura, ver qual informação, qual parte tem a informação X, qual parte tem a informação Y, e assim sucessivamente. Beleza? Tradução, produção de proteínas através da fita simples de RNA, que foi montada lá na transcrição. Legal. Professor, mas como que... Primeiro, por quem que é feito, ou por quem que é realizado essa tradução? A tradução é realizada pelos ribossomos, certo? Organelas do citoplasma que tem a função da produção de proteínas. Então, quem vai fazer a interpretação das informações são os ribossomos, beleza? O ribossomo, ele vai se juntar ou grudar, pensa assim, ó. Eu vou pegar aqui uma massa aqui, ó, e vou tentar mostrar para vocês. Os ribossomos, eles vão grudar, certo? Na fita de RNA, vai fazendo a leitura das informações. E nessa passagem que ele vai descendo assim, ó, fazendo a leitura das informações, interpretando as informações que estão aqui, ó, nessa fita de RNA, ele vai selecionando partes importantes. Então, ele seleciona sempre um códon para cada informação parcial. Então, a proteína é a informação total, só que ela é formada por pedacinhos. Esses pedacinhos nós já vimos que são os aminoácidos, né? Então, aminoácidos são estruturinhas menores que juntas dão origem às proteínas, né? A junção de aminoácidos formam as proteínas. Só que antes, cada aminoácido é formado por esses tais códons. Um códon é um conjunto de 3 bases nitrogenadas. Por exemplo, você pega assim, supondo que é o RNA, então vai ter a uracila no lugar da timina. Aí você pega assim, UGA. Então, uracila, guanina e adenina, certo? O GA é um aminoácido. Então, a cada 3 bases, você tem um códon. E cada códon é um aminoácido. Beleza? Então, por exemplo, ACG. ACG, adenina, citosina e guanina, essa ordem é outro códon. Então, a cada 3 bases, a cada um trio de bases, você tem um códon, que resulta em um aminoácido. E vários trios de códons formam vários aminoácidos, que juntos formam a proteína, beleza? Então, vários aminoácidos originam a proteína. Só que os aminoácidos vêm dos códons. Um códon, ou seja, 3 bases organizadas, formam um aminoácido. Vários aminoácidos juntos, proteínas, beleza? Professor, mas como que o ribossomo vai iniciar essa leitura? Ele sempre vai iniciar essa leitura numa informação chamada códon de início. Esse códon de início é uma sequência que ele vai procurar e quando ele achar, ele vai começar. Então, por exemplo, não começa necessariamente aqui do princípio, ele pode começar do meio. Ele vai ler informações rotineiras, certo? Mas não aleatórias. Ele começa sempre no códon de início, ou seja, na sequência de bases, aonde ele vai iniciar. O start dele, o ponto de partida, é sempre um códon específico. E esse códon, lembrem, é o A, U, G, certo? Adenina, uracila e guanina. Nessa ordem, o A, o G
é o códon de início. Beleza, ele tá procurando o ribossomo, achou o códon de início. Aqui, por exemplo. Daqui, ele vai começar a leitura. A cada 3 bases é um aminoácido, ou um códon, certo? Que é uma informação que ele vai separar, para depois juntas essas informações, formar uma proteína que tem o conjunto de características necessárias para o indivíduo, beleza? Aí passou, formou 3, até o final. Fez a leitura e aí ele selecionou todas as informações que ele leu, ou seja, cada trio de bases é um códon, um aminoácido. Ele selecionou esses trios de bases, ou esses códons, ou esses aminoácidos, e reservou. Juntos, esses aminoácidos vai formar uma proteína, com as características que foram lidas pelo ribossomo, beleza? Por exemplo, você fala assim, professor, mas vai formar então um monte de aminoácidos, né? Bom, depende. Se você considera a espécie humana, a gente tem 20 aminoácidos que são essenciais, né? Se você considera um geral na natureza, ou seja, todos os seres vivos que contêm aminoácidos ou que precisam dele de alguma forma, nós temos aproximadamente 300 aminoácidos. É bastante. Então, para o nosso corpo, tem os 20 essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo, de alguma forma, precisa deles presentes para alguma função importante, para montar alguma proteína relevante. Beleza? Então, você fala assim, professor, mas como que eu vou saber essa sequência de letras? Por exemplo, se eu falar assim, 2 guaninas e 1 adenina, nessa ordem, tipo GGA. Qual que é um códon, né? GGA. Qual que é o aminoácido correspondente? Tem uma tabela, que é uma tabela de aminoácidos, que ele mostra os principais aminoácidos e o códon representante. Quando a gente considera esses códons, tem mais de um códon para um mesmo aminoácido. Por exemplo, se eu considerar a glicina, ela tem o GGA, ela é o GGA, um códon que representa a glicina é o GGA. Só que tem outros também. É a mesma coisa se você considera assim a aspargina, é um outro aminoácido que vai dar uma origem à proteína. Ele é GAU, guanina, adenina e uracila nessa ordem, GAU. Só que existem outros códons que também representam a aspargina, além do GAU. E a mesma coisa quando eu falo, por exemplo, a prolina. A prolina é um outro aminoácido, ou seja, é um trio de bases nitrogenadas ou um códon. Ela pode ser o CCC, 3 citosinas juntas. Só que pode ser outra representação de códons, outra sequência de trio de bases, beleza? Então, dei uma olhadinha na tabela de aminoácidos que tem as principais informações. Aqui, qual que é o objetivo nós sabermos? Não é decorar a tabela, é você saber de onde vêm essas letras e como que elas se organizam, certo? Lembra, tradução e transcrição. A transcrição, ela vem primeiro, que é o quê? Pegar a fita do DNA, certo? E ela se separar através da RNA polimerase, que é uma enzima, e uma das fitas servir de molde para gerar uma fita simples de RNA, beleza? Mensageiro. Essa fita simples vai dar origem a uma proteína, beleza? Ou algumas proteínas, dependendo da sequência que você considera. Essa origem da fita de RNA para a proteína, a gente chama de tradução. A transcrição é basicamente feita pela RNA polimerase, né? Boa parte dela para separar as fitas e tal e organizar. E a tradução é feita pelo ribossomo, ele que vai lendo as informações, sempre começando de um ponto inicial que não é aleatório, beleza? O start dele é feito no AUG, onde tem adenina, depois uracila, depois guanina. Ele vai procurar. Quando ele achar AUG, ele começa a fazer a leitura das informações. E ele vai separando códons, que são 3 bases. Cada códon representa um aminoácido, que depois juntos formarão uma proteína com uma característica específica, que vai ser expressa em um indivíduo, beleza? Gente, eu acho que deu mais ou menos para a gente ver essa questão da transcrição e da tradução. Como eu disse, é um resumo para a gente tentar entender mais ou menos quais são esses 2 processos e ver quais que são os objetivos desses 2 e mais ou menos quem participa, né? E
é o que eu disse para vocês. Um resuminho prático, importante. Tentem dar uma verificada nisso. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Qualquer dúvida, pode tentar me procurar. Mas perguntem para que a gente consiga sanar eventuais dúvidas. De resto, agradeço mais uma vez. Bons estudos e um beijo do Jefinho. Tchau, tchau.